Olá, turma, voltamos a falar sobre composição de funções. Dessa vez eu vou trazer dois exemplos e aí a gente vai usar esses exemplos para ilustrar o que a gente tinha conversado anteriormente, tá bom? Então vamos aos exemplos. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: dadas as funções de domínio real, o domínio é algo extremamente importante na função. Então nesses dois casos o domínio, os domínios são o conjunto dos números reais, tá? E aqui nós temos uma função f de x, definida pela regra x ao quadrado menos 5x mais 6, e também a função g de x, definida pela regra x mais 1. Determine os valores de x para que tenhamos f de g de x igual a zero. Tá? Então o que a gente precisa é resolver essa equação. Mas antes de mais nada, a gente precisa determinar a regra dessa função composta. Então, o que nós precisamos é fazer a composição da função f com a função g. Tá? Foi sobre isso que a gente comentou no vídeo anterior. Então, vamos lá. Como é que seria a função f de g de x? Basta lembrar o seguinte: para você construir essa regra, você tem que pegar a função f, a regra da função f, e onde tiver x, você substitui por g de x. Bom, a regra da função f é essa: x ao quadrado menos 5x mais 6. Então aqui eu vou trocar esse x por g de x. Então nós temos, troca esse x por g de x, fica g de x ao quadrado menos 5 vezes x, só que relembrando, eu vou trocar esse x por g de x. Então 5 vezes g de x mais o 6, tá? Então, f de g de x é igual. Agora, por sua vez, quem é o g de x? É x mais 1. Então, aqui nós temos x mais 1 ao quadrado menos 5, que multiplica o x mais 1, mais 6. É só desenvolver agora. F de g de x é igual... Bom, quadrado de uma soma, uma regra de produtos notáveis bem conhecida. Como é que fica? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que acaba dando 2x, mais o quadrado de segundo, o quadrado de 1 a 1. Aqui o 5 multiplica tudo isso, Lembrando de fazer o jogo de sinais, é claro. Então, menos 5x, menos por mais menos, 5 vezes 1, 5, mais 6. Ou seja, f de g de x é igual... Bom, aqui nós temos esse termo, x ao quadrado. Termos que tem x, temos esses dois. Então, fica 2x menos 5x, que dá menos 3x. E ainda temos aqui 1 menos 5 mais 6, tá? 1 menos 5 é menos 4, menos 4 mais 6 dá 2. Então, essa é a composição da função f com a função g, tá? Essa é a regra da função f de g de x. Mas não termina aí, Na realidade, o que nós queremos é resolver essa equação. Então, você vai finalizar esse problema resolvendo a equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Isso aqui claramente é uma equação do segundo grau, A gente já sabe como é que se resolve isso. Uma equação do segundo grau é resolvida através da fórmula de Bhaskara, tá? Para a gente ganhar tempo, claramente a gente consegue perceber aqui que as raízes são 1 e 2, tá? Caso você queira conferir, você já sabe, é só usar a fórmula de Bhaskara. Então aqui nós sabemos que as respostas são as seguintes: x igual a 1 ou x igual a 2, tá bom? Então finalizamos o exemplo 1. E o exemplo 2. Sendo f de x igual a 3x menos 1 e f de g de x igual a 6x mais 1, determine g de x. Perceba que ele não falou em domínio, Se ele não falou nada, você parte do princípio que o domínio é o conjunto dos números reais, tá bom? Outra coisa, essa questão é igual, esse exemplo é igual ao primeiro item? Claro que não, Aqui nós tínhamos duas funções e inicialmente a gente precisou montar a função composta. Aqui é diferente. Nós temos uma função e aqui nós já temos a função composta, a função f de g de x.
o que nós precisamos é encontrar a função g, tá bom? Então vamos lá, como é que procede? Eu vou partir da função composta, f de g de x, que é igual a 6x mais 8. No entanto, você deve se lembrar que agora há pouco eu falei que para você montar a função composta, essa daqui por exemplo, f de g de x, você pega a função f, né, a regra da função f, e troca o x por g de x. Então, para a gente obter isso, tem que fazer da mesma forma, né? Pegar a função f, que é essa, né, 3x menos 1, e trocar esse x por g de x. Então, nós temos 3 que multiplica g de x menos 1. Então, fazendo isso, nós deveríamos encontrar o 6x mais 8. Então, eu tenho essa expressão. Como eu quero achar a regra da função g de x, basta isolar esse termo daqui, tá bom? Então, inicialmente vou passar 1 para lá. Então, nós temos 3 vezes g de x igual a 6x mais 8. 1 vai para lá, né? Ele está menos, vai para lá mais. Então, 3 vezes g de x é igual a 6x mais 9. E para finalizar, basta tirar esse 3 daqui. Ele está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, g de x é igual a 6x mais 9 dividido por 3. Portanto, g de x é igual, eu posso separar aqui, né? Claro que o 3 é denominador de todo mundo, então para ficar mais claro eu vou fazer assim, ó. Tá? É a mesma coisa. E finalmente, g de x é igual a, basta dividir, né? 6 dividido por 3 dá 2, então 2x, e 9 dividido por 3 dá 3. E aí a gente finaliza, tá? Portanto, a regra da função g é a seguinte, g de x igual a 2x menos 3. Perfeito? Espero que tenham entendido. Até a próxima.